Caros alunos e alunas, como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo essa gravação. Hoje, nós vamos fechar o tema sobre o Oriente Médio, um tema que nós colocamos como ponto central a uma tentativa de análise, né, ou pelo menos de passar os dados principais do conflito árabe-israelense na região ali do que hoje é Palestina-Israel, Israel-Palestina, tá? E hoje a conclusão, nós vimos que esse tema ele foi sendo ampliado aos poucos, perfeito? E trabalhamos questões ligadas à questão do petróleo, à Revolução Islâmica no Irã. Hoje é a aula de encerramento, onde nós vamos tentar dar as condições da região após o episódio do 11 de setembro de 2001. Né? Vamos começar, então, compartilhando a tela. E, a partir daí, começaremos a nossa apresentação. Então, né? Temos aqui essas cenas, né? E vocês não assistiram, não tinham idade para tal, talvez, provavelmente, com certeza, a grande maioria de vocês não tinha nem nascido ainda, elas impactaram o mundo, entre outras razões, porque essa cena que nós estamos vendo aqui nessa fotografia, a cena do segundo avião que bate contra a torre, uma das torres gêmeas, em Nova York, ela foi assistida ao vivo, por transmissão direta, por milhões de pessoas no mundo. Né? Esse ataque, isso de um grupo denominado Al-Qaeda, traduzindo do árabe a rede, né? Foi um ataque, digamos, inesperado, ou depois se verificou, algumas agências da inteligência americana tinham detectado movimentações de militantes desse grupo nos Estados Unidos, mas não tinham dado a devida importância, ou não foram dadas a devida importância a essas informações. E a verdade é que houve o sequestro de 4 aviões, e esses 4 aviões, então, foram direcionados contra alvos, né, que seriam alvos simbólicos. As 2 torres gêmeas, a avaliação que se fez posteriormente, o símbolo do poder econômico na principal cidade, né, dos Estados Unidos, Nova York. Né. O segundo avião foi jogado sobre o prédio do Pentágono, em Washington, o Departamento de Defesa americano, portanto, poderio militar. E um 4º avião, que não chegou ao seu alvo, o alvo desejado pelos sequestradores, pelos membros da Al-Qaeda, ele caiu ou foi derrubado, isso é uma longa discussão, antes de chegar ao seu alvo, que era Washington. Não se sabe muito bem se o Capitólio ou a Casa Branca, ou seja, ou a sede do Poder Legislativo, o Congresso americano, ou a sede do Poder Executivo. De qualquer maneira, seria um ataque ao centro político. Perfeito? A resposta do governo norte-americano veio no dia seguinte, com a elaboração daquilo que foi conhecido como a doutrina Bush, a doutrina da guerra preventiva. Eu selecionei um trecho pequeno, né, onde está o ponto central, no meu modo de entender, dessa política. Tá? É uma retomada de um espírito, que eu quero que vocês entendam bem, eu chamo de espírito da Guerra Fria, ou seja, ou é tudo ou nada, é o bem contra o mal. Essas 2 últimas frases. Tá? Cada país, em cada região, tem uma decisão a tomar agora. Quem não estiver conosco estará com os terroristas. Ou seja, mesmo que você, né, seja contra os terroristas, mas se você discordar de alguma proposta, de alguma ação do governo norte-americano, é porque você, objetiva ou subjetivamente, é defensor do terrorismo internacional. Então, voltamos à política do maniqueísmo, do bem contra o mal. Ou seja, os Estados Unidos se coloca, né, numa guerra contra o terrorismo e contra aqueles que apoiam o terrorismo. Quem apoia o terrorismo, aí, né, vai depender da situação. Imediatamente, o Afeganistão foi o primeiro alvo, né, porque se verificou que o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, se encontrava refugiado nesse país. E, imediatamente, então, ainda em dezembro de 2001,
os Estados Unidos iniciaram uma ofensiva para derrubar o governo talibã, conseguiu derrubar o governo talibã, só que os talibãs recuaram, como sempre faziam, né, como tinham feito contra a União Soviética, para as montanhas, e a partir daí a guerra foi envolvendo cada vez mais os Estados Unidos e alguns aliados, o principal aliado, né, o Reino Unido. Tá? A guerra do Afeganistão está até hoje acontecendo. Então, a Al-Qaeda, embora o seu líder, Osama Bin Laden, tenha sido morto, né, numa ação durante o governo Obama no Paquistão, onde estava escondido, não estava refugiado, estava escondido mesmo, tá certo? Apesar disso, a Al-Qaeda, embora não seja, digamos, o grupo mais forte hoje em dia, continua atuando através principalmente da ação dos chamados lobos solitários, não é isso? As práticas de um terrorismo islâmico em várias partes do mundo ocidental continuam acontecendo e de tempos em tempos tornam a fazer notícia, infelizmente, por todo o mundo. Não é isso? Depois do ataque às Torres Gêmeas, realizaram-se ataques, né, em Madrid, né, em Londres, né, em Nice, as táticas mudavam, tá certo? Utilizavam-se desde de bombas em meios de transporte, posteriormente foram utilizados caminhões que entravam por vias, né, de pedestres e tentavam atropelar, né, em alta velocidade, o máximo possível de pessoas. Enfim, esses modelos. Depois houve os ataques na França, né, enfim, continua aí presente esse terrorismo islâmico que, né, combate, na visão deles, pela formação de um califado internacional. Ou seja, a questão do islamismo ela está hoje, né, colocada na ordem do dia, não só na região do Oriente Médio, mas também, né, em todo o mundo. E esse islamismo radical é sempre não diria, mas muitas vezes, até por objetivos políticos, confundido com o próprio islamismo. A maioria dos islâmicos não tem essa posição, mas, né, quando acontecem atos como esse, cria-se uma situação, principalmente no mundo ocidental, de qualificar todos os islâmicos, ou pelo menos de temer todos os islâmicos como terroristas. No caso, não houve o interesse do governo norte-americano, Bush, filho, de como fazer como pai, que na Guerra do Golfo contra o Iraque construiu um consenso internacional e agiu com uma coalizão em torno da ONU. Depois, posteriormente, foi a acusação de que o governo Saddam Hussein, né, do Iraque, ele teria apoiado a ação da Al-Qaeda, dado bases para a Al-Qaeda, para militantes da Al-Qaeda praticarem os atos do 11 de setembro, mas e também uma segunda acusação de que o governo do Iraque tinha armas de potencial destrutivo gigantesco e que deveriam ser destruídas, e o governo de Saddam Hussein negava, o governo dos Estados Unidos afirmava, em nome de um relatório que depois se provou falso, feito pela Central de Inteligência Americana. Os Estados Unidos, então, fizeram uma ação militar direta, a Guerra do Iraque, em que, mais uma vez, tropas britânicas também participaram, e os Estados Unidos se retiraram do Iraque em 2010. Saddam Hussein foi derrubado, foi preso, posteriormente condenado à morte e enforcado, mas criou-se uma situação de guerra civil interna, de instabilidade muito forte dentro do Iraque, e os Estados Unidos só puderam retirar suas tropas em 2010. Tá? A partir dessa situação, em 2011, imaginou-se a possibilidade, final de 2010, início de 2011, a possibilidade de se provar de que estava correta a tese do presidente Bush, de que a derrubada de Saddam Hussein levaria a população árabe a reivindicar a democracia e que a democracia seria vitoriosa. Então ocorreu o processo que foi denominado pela imprensa de Primavera Árabe. Uma série de governantes no mundo árabe estavam no poder há muitos anos, mas foram derrubados em movimentos de massa, em movimentos da praça, que no caso do Egito, né, a famosa Praça Tahrir, no Egito, foi centro dos opositores que conseguiram finalmente, depois de 30 anos, derrubar o presidente Hosni Mubarak. Esse movimento se imaginava, então agora a democracia vai prevalecer no mundo árabe. Reparem que não foi assim.
quando se fizeram as primeiras eleições livres no Egito, tá? Quem venceu foi o grupo fundamentalista islâmico da Irmandade Muçulmana. Começou a elaborar projetos de restrição às liberdades e, diante disso, novas manifestações populares, dessa vez contra o governo da Irmandade Islâmica, até que, em 2014, o governo, os militares, perdão, em 2013, os militares deram um golpe de Estado, tá? E suspenderam a Constituição, prenderam o presidente do Egito e, posteriormente, ele foi condenado à morte e executado. Aí se imaginava que os militares devolveriam o poder aos civis em processo eleitoral, isso não aconteceu. O que ocorreu foi que, em nome da manutenção da ordem, para evitar que outra vez, né, os fundamentalistas islâmicos pudessem chegar ao poder, o Egito passou a viver efetivamente uma ditadura militar e, posteriormente, o ditador militar, o general comandante dessa ditadura militar, se fez eleger com eleição com candidato único, no caso, ele. E os governos europeus e o governo norte-americano apoiaram essa solução de força, porque, imaginem, né, principalmente para a Europa Ocidental, um governo islâmico fundamentalista na bacia do Mediterrâneo. Isso seria um problema gravíssimo. Então, se esquece a questão da democracia, da liberdade, e se apoia um governo ditatorial. Por quê? Porque não se confia, né, na votação do eleitorado egípcio ou coisas do gênero. Os árabes não estão preparados para a democracia. Guerra civil na Líbia, ou seja, a derrubada do ditador Gaddafi, levou também a uma guerra civil que até hoje persiste na Líbia, é também uma outra região conflagrada. Na Síria, todos têm o conhecimento, a guerra civil, que aparentemente agora está terminando, e o governo Assad se manteve no poder, perfeito? Mas também houve até intervenção internacional russa, turca, norte-americana nessa guerra. Tá? Isso gerou o problema dos refugiados, fortíssimo. A maior parte dos refugiados se encontra na Turquia. Aqui tem outros refugiados de outras partes do mundo, certo? Porque não apenas a região do Oriente Médio passa por problemas graves, mas principalmente, né, perseguições em Mianmar ou a fome na Somália e no Sudão geram essa série de refugiados ou deslocados. Deslocados são pessoas que perdem suas casas, mas se movimentam dentro do próprio país. A questão da crise dos refugiados na Europa, todos puderam acompanhar, é um tema muito caro ultimamente, geografia, pode, sem dúvida nenhuma, ser pedido em questões de prova, e o espaço Schengen, que é um espaço de livre circulação de pessoas, né, na Europa, aberto, né, à imigração, ele começou a se fechar, tá? E alguns países, como a Hungria, por exemplo, que não faz parte do espaço Schengen, resolveu erguer, né, novas cercas, novos muros para impedir que refugiados entrem no país. Não foi o único país que fez isso. Medidas restritivas à imigração começaram a se fazer fortemente. Tá? E no mar Mediterrâneo, muitos que tentam fugir das péssimas condições da perseguição política nos seus países, particularmente na Líbia, mas não apenas na Líbia, encontram, né, nos naufrágios, no fundo do mar, o final dessa viagem trágica. E muitas vezes são recebidos, mas colocados em campos, né, de refugiados em países europeus, particularmente a Itália, que depois tentam dar uma solução muito complexa para esse problema. Por último, um tema que pode ser colocado em questões de prova, porque foi muito recente, tá? O governo Netanyahu, israelense, declarou que Jerusalém é a capital de Israel. Tá? Isso gerou uma repercussão muito forte, principalmente quando o presidente Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel, mas a ONU, logo a seguir, por uma maioria de 128 países, apenas 9 votaram contrários, 35 abstenções, condenaram essa posição norte-americana e mantiveram a posição da ONU desde a partilha de que Jerusalém deve ser uma cidade internacional. Perfeito? Com isso, tá, eu encerro esse tema para vocês, perfeito? E espero que a ideia, né, dessas questões históricas aí do Oriente Médio tenham sido, né,
passadas de uma forma razoável para que vocês possam fazer os estudos de vocês. Desejo a todos saúde e paz, agradeço mais uma vez a paciência e me despeço aqui. Um abraço.